Deus. Irmãos, quero que você pegue a tua Bíblia. Vamos meditar numa palavra nessa noite. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1. Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, irmãos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos diante de uma mensagem, Pai, poderosa, Pai, uma mensagem que tem muito para nos ensinar, Senhor. Pai, por isso fala conosco nesta noite, Pai, que o Espírito Santo, Pai, que é santo, Pai, possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite falar em cada coração aqui, Senhor. Pai, nós estamos aqui debaixo de uma obediência, Pai, debaixo de um chamado, Senhor. O mundo está aí fora, Pai, mas nós não queremos o mundo, Pai. Nós não desejamos
o mundo, Pai. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra nesta noite, Pai, venha nos encorajar, Senhor. Que a Tua palavra venha nos fortalecer, porque está escrito na Tua palavra que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados, Pai. Mas não é possível, Pai, porque nós temos uma marca, Pai. Nós temos uma aliança, Senhor. Nós temos em nós o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Pai, nos livre de todo mal, Senhor, pois assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, glória a Deus. Deixa a tua Bíblia do teu lado, porque Deus vai nos levar em outros textos, para que nós venhamos meditar nesta noite, nesta palavra. Irmãos, eu quero em primeiro lugar falar para vocês que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus, a Bíblia fala que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Irmãos, nós lemos essa mensagem, essa mensagem da Bíblia, que Jesus, ao ser batizado, Ele já foi levado, uns falam arrebatados, né? Outros falam retirados. E a Bíblia Sagrada fala então que Ele foi levado para o deserto. Mas Ele não foi levado para o deserto pelo diabo, não. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Está aqui, ó. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então foi o próprio Espírito de Deus que tomou Ele e levou Ele até o deserto. Por que Ele tinha que ser tentado, irmãos? Porque Ele tinha que ser aprovado e aprovado. Porque havia uma grande missão, havia uma grande obra para poder ser feita. Nós sabemos que tudo isso teve um princípio, né? Quem lê a Bíblia sabe que lá em Gênesis está escrito que ia nascer de uma mulher um que pisaria na cabeça da serpente. E esse que nasceu de uma mulher, que gerado pelo Espírito, foi esse aqui que nós estamos ministrando nessa noite. Foi o Senhor, foi Deus, foi Jesus. Ele nasceu, e passou o tempo, e chegou o dia da prova, e a prova começou aqui. A maior prova que existiu no mundo, e nunca vai haver outra igual essa. A Bíblia fala que o tentador, a Bíblia fala que levou, né, ele num lugar santo. A Bíblia fala que o tentador levou ele em Jerusalém, no templo santo, para ser tentado, irmãos. Levou eles, a Bíblia fala aqui, ó. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus realmente falou, irmão, que existia um lugar separado, um lugar consagrado, que era o templo de Jerusalém, né? A cidade santa. E a Bíblia então fala que o diabo o levou. Aí já não foi mais o Espírito, irmãos, de Deus. O Espírito Santo levou ele até o deserto. E a Bíblia fala aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa. Olha bem, estavam no deserto. O diabo toma ele do deserto e leva ele na cidade santa. Então, olha o poder que o diabo tem. E muitos ficam brincando com o diabo. A Bíblia Sagrada fala que ele tomou ele do deserto. O Espírito levou ele até o deserto. E a Bíblia fala que o diabo levou ele até a cidade santa. Vocês já pararam para pensar? Ele foi arrebatado junto com o diabo e foi levado na cidade santa. E colocou sobre o pináculo do templo. Olha o que o diabo fez. E pegou ele, levou ele lá em cima e colocou ele bem no lugar mais alto. E ele estava ali olhando para toda Jerusalém. Ele estava vendo todo o povo. Ele estava lá. A Bíblia Sagrada fala que o diabo levou. E lá ele olhou para toda Jerusalém. Lá embaixo estava Pedro, Tiago, João. Estava todos lá. Você imagina só. E então o diabo faz uma proposta para ele. O diabo fala assim, ó. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E o diabo fez essa proposta para ele. Ele falou assim: ó, se joga, lança-se daqui lá para baixo, porque aí todos vão ver que realmente você é filho de Deus. Os anjos não vai deixar você se esborrachar lá embaixo, não vai deixar você ficar lá, né, prostrado. Eles vão te guardar. Mas aí Jesus Cristo, ele fala para o diabo assim, ó: e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós não podemos tentar Deus, irmãos. E nós sabemos que nesses dias tem muitos tentando Deus. Todo mundo está ouvindo falar que Israel está em guerra. Israel está em guerra, igreja. Presta atenção. Israel está em guerra. É bíblico. A Bíblia fala que Israel é o relógio do mundo. É o relógio. Mas por que, pastor, é o relógio? Porque é contado, né, o tempo. Você sabe que é através de Israel, né? E a Bíblia Sagrada fala que quando chegasse esses dias, era para nós ficar em alerta. Porque Israel, irmãos, ele tem uma proteção divina, porque é os escolhidos de Deus, mas só que eles não têm a revelação da palavra. Eles não têm. Você vai falar assim: pastor, mas eles são rabinos, eles são os mestres da lei. Nicodemos também era, irmão. Nicodemos também era mestre, né?
dos maiorais, do sacerdote. Paulo, né, também, Paulo ele era, né, estudou na escola de Gamaliel, foi instruído por Gamaliel. A Bíblia Sagrada fala que Paulo ele era muito sábio, né? Mas a sabedoria dele, a Bíblia fala que ele pega tudo que ele aprendeu e ele fala que é esterco. Olha o que Paulo comparou tudo aquilo que ele aprendeu, esterco. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo, então ele foi tentado pelo diabo para se jogar de cima do templo da cidade santa, e ele então repreende Satanás, fala que não podia tentar Deus. E nós sabemos, irmãos, que Israel tenta Deus, Deus do princípio, né? Quantas obras Deus fez no meio do povo de Israel, né? Olha as promessas que Deus fez para Abraão, a descendência. Olha aqui nós, né? Somos descendentes, irmãos, né? Queira ou não queira, nós vem de uma linhagem, de alguém nós veio, né? Nós veio numa mistura aí, mas chegamos até aqui. E nós hoje estamos debaixo de uma promessa também, né? E esta promessa nós sabemos que é através do Senhor Jesus Cristo, né? Através da aliança que Ele fez com quem? Com a igreja. E nós somos a igreja. Então, qual é o papel da igreja nesse momento? Hoje eu se coloquei em casa a orar por Israel. Eu comecei a chorar. E Deus foi me levando nas mensagens na Bíblia, que depois eu vou ler com vocês. Porque eles estão errados de querer tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para eles? Não, estão errados. Certo. Só que a diferença é o que? Hoje você pode tomar posse daquilo que é teu, que é de promessa, se você estiver em Cristo. Então Cristo te guarda. Então você pode dormir tranquilo, você pode orar tranquilo, porque enquanto você ora, Deus trabalha. É diferente de Israel. Olha o que aconteceu. Israel está em guerra. Por quê? Israel estava se consagrando para um dia sagrado lá em Israel. E eles tiraram o celular, eles tiraram tudo. E o inimigo atacou. É o que está acontecendo. Enquanto eles estavam orando no templo, na cidade santa, os inimigos entraram. É o que aconteceu lá agora. Você vê, eles estavam orando e Deus não guardou. Por que Deus não guardou? Porque eles não creram na promessa que Deus tinha feito, Deus do princípio, lá no pecado, né, no jardim do Éden. Deus tinha avisado que de uma mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E eles não creram. Eles não creram. Então, nós como igreja temos que orar para que Deus possa ter misericórdia e possa mais rápido possível abrir o entendimento deles, para que eles possam entender que o Messias já veio. Olha aqui, ó. A Bíblia está falando aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Deus é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio e o fim. Então de Gênesis a Apocalipse Deus falou. Aí a palavra de Deus fala assim, ó. Não tentarás o teu Deus. Levou ou ainda o diabo
a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que o diabo fez, irmãos. Levou Jesus num monte muito alto e mostrou todos os reinos. Mas que reino, pastor? O reino de hoje. Não vai pensando que era o reino daquela época, não. Deus mostrou para o diabo, né, todos os reinos dos últimos dias. Né? Ó, é tudo meu. Tudo meu. Mas eu te dou. Eu te dou. Se você prostrar diante de mim, eu te dou. Irmãos, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então presta atenção. Deus tinha falado que ia haver aqui um povo remanescente, um povo consagrado, um povo nazireu. Nazireu é um povo consagrado. Consagrado a quem? A Deus, que se consagra, que se retira do mundo, que deixa o desejo da carne e busca o desejo do Espírito Santo. Então a Bíblia fala que o diabo fez isso com ele, levou ele num monte muito alto e falou, ó, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então presta atenção, e a glória deles, não estava falando daquela época, estava falando de agora, a glória, porque só tem glória quem tem, irmãos. Então nós vê aí, olha, o país, China, Estados Unidos, nossa, o país primeiro mundo, ó, Rússia, né, Inglaterra, França, Itália. Então o diabo mostrou a glória deles, glória deles. E a Bíblia fala então, que Jesus falou assim, ó, ele disse, tudo isto o diabo falou para Jesus, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, chegou o fim. Jesus falou assim, ó, vamos parar por aqui. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Olha que Jesus falou para o diabo, irmãos. Ao Senhor, teu Deus. Então, Deus é Deus do diabo também? É, igreja? É. Teu Deus. Olha isso. Deus também é Deus do diabo. Ele é soberano em cima do diabo, sobre todo ser que respira. Ó, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, você viu o que Jesus falou para o diabo? Teu Deus, só a Ele darás culto, só a Ele adorarás. E o que nós estamos vendo nesses dias? Dia de guerra, irmãos. O homem confiando no homem. Eu vi logo pela manhã a matéria, já os Estados Unidos já está apoiando Israel, e vários outros países já estão se preparando para poder, o que eles precisar. Então, será que eles estão esperando em Deus, ou eles estão confiando nos homens? Hein, irmãos? Porque eles estavam dobrados o joelho.
Eles estavam prostrados diante de Deus. E por que Deus não guardou? Por quê? Né? A gente parar para pensar, falar, irmão, mas eles estavam lá se consagrando, jejuando. Eles estavam, era um dia de consagração, irmãos. Eles desligaram os celulares. Eles entraram por causa disso. Não tinha informação. Quando foi acordar, eles já estavam tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Já tinha invadido o país. Olha isso. Né? Aí começaram a tocar sirene, mas aí já muitos civis já tinham sido mortos, né? Aí muitos já tinham sido levados para... Os Hamas já tinham levado para Gaza, mas eles estavam orando. Estavam lá, clamando ao Deus que eles servem. Mas por que, pastor? Deus não cuidou deles? Porque eles não estão debaixo da cobertura do sangue, irmãos. Não estão. A Bíblia fala, enquanto você ora, o que Deus faz? Hoje, para nós, igreja, Deus nos livra. Você sabia disso? Enquanto nós oramos, Deus nos guarda. É o contrário de Israel. Mas por que o contrário de Israel, pastor? Porque eles não estão debaixo da promessa. Eles não entenderam. Eles não compreenderam. Nós estamos debaixo de uma promessa feito a Jesus por nós. E eles ainda estão esperando a promessa chegar, que é Jesus. Então nós estamos guardados. Então quando nós oramos, o inimigo cai por terra. Você está aqui. Você acha que Deus está fazendo agora? Está trabalhando lá na tua casa. O Paulo precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. O Felipe precisa. Todos precisamos ser. Né? Precisamos de um milagre. Quem não precisa de um milagre? Você precisa, irmã Clarice, de um milagre? Quem não precisa? Você precisa, Paulão? Não é, Paulo? Todos nós. Nós estamos aqui. E Deus está fazendo o quê? Deus está nos guardando. Porque nós estamos debaixo de uma promessa e estamos em obediência à palavra do Senhor. Porque, irmãos, por que Deus guardou Abraão? Por que Deus guardou Isaac? Por que Deus guardou Jacó? E por que Deus não está guardando hoje Israel? Por quê? Por quê? Então está na desobediência com a palavra. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus vai ser misericordioso com Israel. Não tem como, irmãos, o mundo vencer Israel, porque foi feita uma aliança com Abraão também. Foi feita uma aliança com Abraão. Mas precisa sofrer, né? Precisa passar por momento difícil, o que está acontecendo agora, né? Está lá morrendo civil lá, nunca aconteceu, né? De 2004 para cá, nunca aconteceu o que está acontecendo lá, né? De mortos. Você fala assim, pastor, mas 250 pessoas só, de manhã. Já o João falou de manhã, agora para mim, que é quanto, João? 1.000? Eu não vi ainda, mas de manhã eram 250 pessoas. Mas para eles é muito, irmão, a estatística. É muito 250. No máximo é 2, 3 que morrem lá. E aí eles já vão para cima, já resolve a situação. Mas dessa vez, olha o que aconteceu, né? Então eram tentados. Agora não é guerra, né? Agora é guerra. Já o presidente já declarou que é guerra, né? Eles vão para cima agora e vai matar o que tiver que matar. Mas, irmãos, sabe que eles estão sendo prudentes? Mas a Bíblia tem que se cumprir, irmãos. Isso é para a igreja. Então a igreja tem que despertar. Tem que despertar. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que quando chegasse esse tempo, Jesus, ele voltaria. E é o que vai acontecer, irmãos. Ninguém está acreditando mais. Muitas vezes você encontra as pessoas na rua, ninguém fala mais, né? Que Jesus está às portas, que Jesus... Por quê? Porque ninguém espera acontecer as coisas, né? Mas está acontecendo. Está acontecendo. Então, se você pegar no capítulo 13 aqui, ó, Marcos capítulo 13, pega lá na tua Bíblia.
Glória a Deus. Capítulo 13. (24) Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então a Bíblia fala no versículo 24, que naqueles dias, após a referida tribulação, Israel vai passar por uma tribulação, irmãos. Vai passar. Nós não. Porque nós estamos orando e Deus está respondendo. Porque não é diferente, irmãos. Presta atenção. Se o mundo pudesse, ele tomaria o teu sangue. Agora. Pessoas mesmo. Pessoas. Tomaria teu sangue. Vivo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é mau, irmãos. Tem pessoas aí agora, nós estamos aqui, ó, tem pessoas se consagrando para ser bruxos. E para fazer essa consagração tem que tomar sangue. Sangue. A comida é sangue. Viu? Eu tenho um rapaz que é amigo da gente, e ele viu algo tremendo, irmão. Ele viu um bode cortado as patas e o cara tomando sangue debaixo. Você acha que esse cara que estava fazendo lá não faz isso com você também? Pendura você, corta teus pés e toma o sangue por baixo. É, irmãos, o mundo é mau. Mas por que o mundo está nos guardando? Porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a igreja ora, os anjos trabalham. Enquanto a igreja ora, né, Deus está cuidando. Então é uma promessa. É o contrário. Então, você viu, nós leu aqui, ó, que haverá uma referida tribulação. Mas é para Israel, não é para nós, irmão. Você está com o coração em paz, eu também. Vê se a gente está... A gente sim, está alerta, porque a Bíblia nos ensina que Israel, ele é o relógio do mundo. Então nós temos que ficar nossos olhos fitados em Israel. O que está acontecendo lá? Né? Lá é um relógio. Então a Bíblia fala aqui, ó, e ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos. Olha isso. Vendo? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Nas nuvens. Jesus não vai vir aqui. Eles estão esperando Jesus descer, irmãos. Mas você viu o que falou a Bíblia? Entre as nuvens. Eles estão esperando, nós não. Nós sabemos que nós vamos ser levados. Por isso que nós estamos de olho em Israel. Que Israel vai começar a clamar, irmãos, pelo rei. Só que o rei já veio e eles não receberam. E aí o rei foi para todos aqueles que o receberam. Então a Bíblia fala aqui, ó, então verão os filhos do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, ó, e ele enviará os anjos. Então não é ele que vai vir. Então os anjos vai vir. Ó. E reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra
até a extremidade do céu. Vendo? Aí no versículo 28, a Bíblia fala de vigilância. Aqui que eu queria chegar e explicar para vocês por que Israel é o relógio do mundo. Ó, aprendei, pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam. Então, Israel representa o que, irmãos? A figueira, né? A figueira. Então Israel está em guerra. O mundo inteiro vai parar, irmãos. O mundo inteiro vai olhar para Israel e falar: vamos ver agora. Olha lá, o povo de Deus. Vamos ver até onde eles vão. Mas o inimigo está rugindo, irmão. Nós sabemos que o Irã, eles detestam Israel. E tantos outros países, a Jordânia, aquele pessoal ali, tudo, para eles estão esperando uma oportunidade para atacar Israel. Então alguém tem que partir. E o grupo Hamas partiu. Então, a Bíblia fala que: e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Ó, estai de sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos. Então, Jesus se retirou. Jesus foi assunto ao céu. E a Bíblia fala que ele deu autoridade aos servos. Então Deus está falando em parábola. Ele fez isso. Antes dele subir ao céu, a Bíblia fala que ele teve que descer. E a Bíblia fala que sepulcros se abriram, né? Então todos aqueles que estavam escravizados na mão do diabo subiram para o paraíso. E a Bíblia então fala que ele apareceu aos 11. E ele falou: ide, pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Então, irmãos, Israel não tem esse poder. Viu? Não tem. Porque eles não expelim demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Israel não tem esse poder. E Israel, ele vai sentir a fúria do diabo, infelizmente. Nós, igreja, estamos guardados. Mas Israel vai ser atacado pelo mundo inteiro. O mundo pudesse atacar nós, eles atacavam, mas não tem como. Eles até tentam se levantar.
né? Eles tentam, mas não conseguem, porque há uma promessa sobre aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está falando que se nós orarmos, nós expeliríamos demônios em nome dele. Então por isso que quando nós oramos, Deus guarda. Israel quando ora, Deus não guarda. Por que Deus não guarda? Porque Deus não recebe. Por que não recebe? Porque eles negaram o Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram, eles não quiseram Jesus. Porque havia uma promessa. E eles não entenderam que Jesus veio. Porque todo mundo espera, irmãos, principalmente Israel, que é um rei que vai chegar e vai, sabe, ser, não é, Deus, a Bíblia Sagrada fala que ele é simples, né? Ele é simples. Então, a Bíblia fala, é como um homem, que ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Você sabe qual que é a sua obrigação no reino de Deus? Você já se perguntou? Cada um tem sua obrigação, cada um tem seu trabalho no reino de Deus. Então, e ao porteiro ordene que vigie. Ao porteiro ordene que vigie. Porteiro é o atalaia. Eu sou um atalaia. Um pastor é um atalaia. Está avisando. Está orientando. Ó, presta atenção. Israel está em guerra. Presta atenção. Israel está em guerra. Então a Bíblia fala assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, olha que Jesus falou, eu aviso vocês, ó, eu estou avisando a igreja, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiai. E o que é vigiar, irmão? É você, ó, o que está acontecendo lá? Opa, peraí, deixa eu ir para a Bíblia. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia está falando que seria assim. Você quer ver? Pega lá Gênesis. Gênesis capítulo 15, irmãos. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Glória a Deus. Viu, irmãos? O Torá, os Pentateuco está lá, viu? Está aqui, ó. O que eu vou ler para vocês aqui, os judeus lê também. Viu? Eles têm acesso à palavra de Deus. Então, a Bíblia fala assim, ó: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Não, capítulo 15, irmão, vamos ler o versículo 9, irmãos. Para nós entender, o mesmo mistério de Jesus aconteceu
em mistério com Abraão. Mesma aliança. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quem que eram essas aves, irmãos? Demônios. Abraão tinha feito um sacrifício para Deus. E a Bíblia Sagrada fala que as aves de rapinas desciam, queriam comer urubus, queriam pegar. E ele lutou com essas aves. E eles enxortavam. E a Bíblia fala aqui no versículo 12, ao pôr do sol, olha que luta. A luta foi tremenda, irmãos. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Abraão cansou. A luta tremenda, o diabo de todo jeito querendo pegar a oferta que foi oferecido a Deus. E foi diferente com Jesus, irmãos. O diabo de todo jeito tentou. Você viu lá? Tentou ele de todo jeito. E a Bíblia fala que com Abraão também aconteceu a mesma coisa. E você acha que não vai acontecer com você? Não vai acontecer comigo? O diabo vai tentar de todos os jeitos, irmãos, nos destruir. O diabo vai tentar de todos os jeitos nos enganar. O diabo vai tentar de todos os jeitos. Por isso que a Bíblia fala: uma coisa eu vos digo, Jesus falou para nós: vigiai. Vigiai, olha, presta atenção. E assim é para Israel. Israel não está vigiando. Não está vigiando, eles estão guerreando, eles estão orando, mas não está vigiando. Você viu? Eles não vigiaram, o inimigo entrou. Depois vocês pegam a matéria aí, está na internet, vocês vão ver como que Hamas entrou em Israel. Então, a Bíblia fala aqui, e grande pavor, e sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Está vendo? Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e serás reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então Deus estava falando o quê? Que o povo ia ficar no Egito 400 anos escravos. Amém, igreja? Está escrito lá em Êxodo. Depois que Josué morreu, o povo ficou lá 400 anos escravos. E a Bíblia fala aqui, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então Deus falou para Abraão, presta atenção, você vai morrer, mas você vai morrer com ditosa velhice, quer dizer, com saúde, em paz, e você vai ser sepultado. E na 4ª geração tornarão
para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então essa geração de Israel, irmão, é a quarta geração, é a última geração. Você viu? Eles iam ser escravos 400 anos, aí o povo do Egito ia ser julgado, Deus julgou o povo do Egito, houve então o que aconteceu no Egito, e a Bíblia fala então que a quarta geração ia voltar para Israel. Israel então em 1948 se tornou o quê? Um país dependente, um país, né, o país dos israelitas. Então se tornou um país. Então a promessa aconteceu, porque eles não tinham, eles eram peregrino, eles viviam alheio, para lá e para cá, eles não tinham terra, irmãos. Vocês sabiam que Israel não tinha terra até em 1948? 1948, há 70 e poucos anos atrás, Israel era peregrino, nunca teve um lugar. Só que havia uma promessa, né, para o povo de Israel. E a Bíblia então fala que, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Porque ainda não tinha enchido, irmão. Mas hoje não tem como falar que não encheu mais a iniquidade dos amorreus. A iniquidade dos amorreus é prostituição, irmãos. Será que o mundo está se prostituindo ou não? Tem pais deitando com filhas, viu? Homem com homem, mulher com mulher. Hoje você vai preso, depende do lugar que você tiver, e se você falar que você é homofóbico, viu? Você é preso. Então, é mentira que a Bíblia está falando? Da quarta geração? Os amorreus viviam no ato de prostituição. Então, está aí a resposta. Então ainda não tinha se enchido. Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas era uma cidade que vivia na prostituição. Então Deus deu um sinal. Destruiu aquele povo, porque aquele povo tinha se corrompido. Aí deu um alerta para Israel: vigiai, não se mistura, cuidado. E aí a Bíblia fala que depois que a iniquidade se enchesse, ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, quando enchesse, aí sim aconteceria. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. E aí Deus vem e recebe a oferta de Abraão. Mas Abraão lutou. Você viu lá que a Bíblia fala? Ele cansou, irmãos. Foi uma luta. E a Bíblia fala então que naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o fariseu, os refaíns, o amorreu, o cananeu e o girgazeu, e o
Zeu. Deus deu. É o que eles estão lutando lá, irmãos. Do Egito ao Eufrates. A Palestina está dentro do Eufrates, que faz parte da promessa que Deus deu a Abraão. Só que você vê, irmãos, eles não receberam Jesus. Eles estão lutando sozinhos. Olha que luta. Sabia que os judeus estão lutando pela força do braço deles, pelas promessas de Abraão, pelo conhecimento, pela sabedoria, e eles são sábios, sabia? Lançaram 3.000 mísseis, Hamas mandou lá. Eles, aquele aparelho que eles têm lá, mandou tudo para o chão. Quando a coisa despertou, que eles viram que estava em guerra, por isso que eles falaram, agora nós estamos em guerra. Eles são sábios, irmãos. Você vê? Eles tinham uma promessa de Abraão, mas nós estamos na última geração, irmãos. Não tem mais, né? Então vai se cumprir a palavra, né? A palavra vai se cumprir. Então, a Bíblia fala que foi Deus que deu para eles a terra. Tanto que se você pegar aqui, o rio do Egito, não o Nilo, mas o também chamado Ribeiro do Egito. Está lá em Josué, capítulos 15, 4. Hoje é o Arish, situado ao sudeste da Palestina, perto da costa do Mediterrâneo, Eufrates. Está vendo? Eufrates. Eles estão querendo aquilo que é uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo veio, né? E eles não entenderam ainda. Eles estão em luta, em guerra, por uma coisa que foi prometido para Abraão. Mas eles não entenderam ainda que a pedra angular, que é a pedra fundamental, que é Cristo, já veio. E eles estão querendo adquirir algo que está escrito na Bíblia. Só que a Bíblia Sagrada fala que o mundo inteiro vai se levantar contra eles. Porque, irmãos, há muita falsidade por trás de tudo isso. Então, a Bíblia fala aqui, os queneus, quenezereu, os cadmoneu, os heteus, fariseus, refaíns, todos esses Deus, né, deu na mão do povo de Israel. Então eles estão em guerra diante dessa promessa. Mas a Bíblia Sagrada fala lá em João capítulo 1, vai lá, irmãos. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, irmãos. Os judeus não entenderam ainda. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra
ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Irmão, os judeus não acreditou em João Batista. Eles não acreditou. João Batista nasceu de um profeta, Zacarias, Isabel, e ele veio antes de Jesus. Mas ele veio porque Deus o enviou. Foi um enviado de Deus, irmãos, para preparar o caminho, porque Jesus era o caminho. Ele veio preparar o caminho, e Jesus, ele era o caminho. Então preparou, e Jesus, então, é o caminho. Então a Bíblia fala, ó, houve um homem enviado por Deus. Os judeus não acreditaram, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. Jesus estava no mundo. E os judeus não entenderam. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo não te conhece, irmãos. O mundo não me conhece. Por isso que ele, dependência deles, matava, eliminava nós. Então nós somos nazireus, consagrados, separados. Veio para o que era seu. Jesus não veio para mim nem para você. Ó, veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus. Está vendo? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não estavam orando, irmãos, estavam orando, consagrando. Ó, isso aqui, ó, desligaram o celular, vocês sabiam? Foi uma consagração, eles desligam tudo. Desligaram, estavam orando. Ah, irmão, agora você imagina você desligar o celular para orar. Desligar do mundo. Irmãos, é feito coisas sobrenaturais. Se você desligar do mundo, Deus opera, o Espírito Santo opera, os anjos trabalham, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Irmãos, é o contrário. Você vê, enquanto nós ora, a Bíblia Sagrada fala que Deus trabalha. Você vê, os judeus ora e Deus não responde. Por quê? Você imagina só, irmãos, se Deus quisesse, aquele povo que estava atravessando ia cair duro. Não chegava a passar para o lado de Israel, nem chegava a passar a fronteira. Porque tem um muro entre eles, tem uma cerca. E eles conseguiram invadir. Porque estava todo mundo desligado. Eu creio que o soldado que estava lá estava de joelho. Todos consagrados. E de repente, a arma na cabeça, né? Uns foram mortos, os outros foram levados cativo. Então, ó, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eles não receberam. Ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha isso, irmão.
serem feitos filhos de Deus, irmãos. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Você que recebeu Jesus, você foi feito agora filho de Deus. Como que Deus não vai guardar? Como? Nós vê aí na televisão, tantas coisas acontecem, acidentes que você fala, né? O Deus livra, caminhão que passa, a pessoa passa do lado, o pneu assim, não mata a pessoa, moto, tantos acidentes, Deus guarda. Você vê? Então, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eles não acreditam, irmãos. Eles não acreditam que o Verbo se fez carne e habitou. Jesus habitou entre nós, irmãos. Amém, igreja? Jesus habitou entre nós. E a Bíblia Sagrada fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Está vendo? O primeiro filho de Deus gerado na carne, o unigênito e o primogênito, o primeiro, o único. Então, irmãos, está aí a mensagem. Eu quero que você medita na palavra de Deus. Está lá, irmãos, estão lutando. É uma promessa que foi feita a Abraão. Mas eles ainda não entenderam. Eles não abriram os olhos. Mas é diferente para a igreja. Igreja, pode orar. Viu? Não tenha medo não. Viu? Porque enquanto nós oramos, Deus trabalha por nós. Amém, igreja? Está escrito na Bíblia isso, viu, irmãos? Eu estou falando da minha boca, não. Viu? A Bíblia fala que enquanto nós dobramos os nossos joelhos e oramos, a Bíblia fala que o mundo espiritual entra em trabalho, né? Almas são alcançadas, vidas são transformadas. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Orarmos, vigiarmos, né? Vigiarmos e orarmos. Estamos aí, vamos vigiar. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. E eu quero que você pega algo também que aquele que os irmãos trouxeram. Hoje é o dia da nossa consagração dos dízimos e das ofertas. E nós continuamos, irmão, debaixo da promessa que foi feito lá em Abraão. A Bíblia fala que 5 reis se levantaram contra 4 reis. E houve uma luta. Só que nessa luta, irmãos, levaram quem? Quem que levaram? Ló. Levaram Ló. Levaram Ló cativo. E Ló era quê? De Abraão. Sobrinho. Abraão falou, não. Pode mexer com quem quiser, mas com a minha família não. Mexeu com a minha família, a coisa muda. A Bíblia fala, irmão, que Abraão levantou 318 homens, criado em casa, nascido em casa. Nasceu com Abraão. Valentes, irmão. 318, irmão. Era 5 reis contra 4.
4 contra 5. Então, uma luta. Aí a Bíblia Sagrada fala que Abraão então levanta o sobrinho Ló. Abraão então vai buscar o sobrinho Ló e vence todos eles, todos os reis. Aí veio o rei de Sodoma e fala assim para Abraão, não era Abraão ainda, era Abrão. Abrão, dá para mim os seus 318 homens e fica com tudo para você. Fica com o ouro, fica com a prata, pode ficar com o despojo que roubaram do meu país, dos outros reinos, pode ficar tudo para você. Aí, irmãos, a Bíblia fala que Abrão falou assim para o rei, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Amanre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Olha isso, irmãos. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem entrega na nossa mão nossos adversários, irmão? O próprio Deus, né? E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, irmãos, começou lá, Abrão pegou o dízimo e entregou na mão de Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. E nesta noite, irmão, você vai fazer isso. Você vai entregar seus dízimos e oferta na casa de Deus, para que não haja, para que não tenha falta de nada, como está escrito lá em Malaquias, capítulo, abre lá, Malaquias, glória a Deus, Malaquias, capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei
o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Então pega teu dízimo, pega a tua oferta, e vamos fazer o que está escrito na palavra de Deus, porque nós cremos, irmãos. Nós estamos aqui porque nós cremos nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui todo segundo domingo do mês, né, a nossa consagração ao dízimo e oferta, como está escrito na palavra de Deus, porque nós temos os projetos, né, nós abençoamos aqueles que necessitam, como está escrito na palavra de Deus aqui, e a igreja bem sabe aqui que nós não pregamos o reino da terra, nós pregamos o reino do céu. Tem muitos pregando o reino da terra, né, irmãos, querendo enriquecer, né, na fragilidade dos irmãos, mas esse não é o propósito da igreja. A igreja quer te salvar, a igreja quer levar você para o céu, porque a cabeça da igreja é Cristo. Amém? Levanta as tuas mãos, irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todo sempre, e todos digam comigo, amém.